Olá e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos mergulhar, imaginem só, no mundo dos cruzeiros. Uma verdadeira aventura. Ah, e que aventura! Imaginem-se a navegar por águas calmas e cristalinas, a explorar destinos exóticos, a desfrutar de tudo que um cruzeiro de luxo tem para oferecer. É o sonho. É mesmo? Mas antes de levantarmos âncora, temos uma missão: Qual? ajudar-vos a escolher o cruzeiro perfeito. Porque, acreditem, há imensas opções. É verdade, a oferta é enorme e pode ser assustador. Mas com a ajuda certa, encontrar o cruzeiro dos seus sonhos. Pode ser fácil e divertido. Exatamente. E para nos guiar nesta viagem, temos conosco um especialista em cruzeiros. Tudo pronto para desvendar os segredos de uma viagem inesquecível. Absolutamente. Vamos lá. Então, o primeiro passo, e esse parece-me bastante óbvio, é definir um orçamento. Sem dúvida, é crucial. Definir um orçamento realista desde o início é essencial para evitar surpresas mais tarde. E acredite, os custos de um cruzeiro podem variar muito. Muito mesmo. Desde pacotes básicos a opções de luxo com tudo incluído. E muitos passageiros, especialmente os de primeira viagem, subestimam os custos extra a bordo. É verdade. Bebidas, restaurante de especialidade, excursões. É importante ter tudo isso em conta. Sim, fundamental planear com antecedência e definir limites para os gastos extra. Eu, por exemplo, lembro-me de uma vez que viajei num cruzeiro e fiquei fascinado com a variedade de cocktails. Oh, não! Acabei por gastar uma fortuna em bebidas. Mas pronto, lição aprendida. Uma experiência que serve de lição para todos nós. Uma dica valiosa é criar um orçamento separado para diversões. Assim, podemos aproveitar ao máximo a experiência sem comprometer as finanças. Boa dica. Orçamento definido. Podemos passar à fase seguinte. A escolha do destino. E aqui as opções são infinitas. Fiordes da Noruega. Praias paradisíacas do Caribe. Cidades vibrantes do Mediterrâneo. A escolha depende, claro, dos seus interesses. Sem dúvida. Se procura paisagens dramáticas, natureza intocada, os fiordes noruegueses são de cortar a respiração. Imagina navegar por entre montanhas, cascatas, aldeias pitorescas. Sabia que na Noruega, por exemplo, existe um fiord 2 vezes mais profundo que o Grand Canyon? Uau! Impressionante. Já me estou imaginando navegar por essas águas, rodeado por tanta beleza natural. Mas confesso que as praias de areia branca e águas turquesas do Caribe também me tentam. O Caribe é, sem dúvida, um destino de sonho para quem gosta de sol e praia. Relaxar numa ilha paradisíaca, mergulhar em recifes de coral, explorar a cultura local de cidades vibrantes como Havana ou São Juan. Parece um paraíso. Mas com tantas ilhas no Caribe, como escolher a ideal? Cada ilha tem a sua personalidade. As Bahamas, por exemplo, são famosas pelas suas águas cristalinas, perfeitas para mergulho e snorkeling. As Ilhas Virgens Americanas oferecem paisagens mais tranquilas, praias desertas. E se a sua paixão é história, Cuba, com sua arquitetura colonial e música contagiante, é uma opção fascinante. Que dilema. Mas felizmente temos tempo para explorar todas as opções e escolher o destino que melhor se adapta aos nossos sonhos. Exatamente, e não se esqueça que um cruzeiro pode combinar vários destinos numa só viagem, É verdade. Por exemplo, um cruzeiro pelas Caraíbas que inclua paragens em diferentes ilhas. permitindo-lhe experienciar o melhor de cada uma. Falando em tempo, a duração do cruzeiro também é um fator a considerar, certo? Claro. Os cruzeiros podem durar desde mini cruzeiros de 3 ou 4 dias a cruzeiros transatlânticos de várias semanas. A escolha depende do seu tempo disponível, orçamento e tipo de experiência que procura. É verdade. Um cruzeiro mais curto, para uma escapadela rápida e relaxante, e um cruzeiro mais longo para explorar múltiplos destinos e mergulhar na vida a bordo. Um profissional atarefado, por exemplo, pode optar por um cruzeiro de fim de semana para recarregar baterias. Enquanto um viajante aventureiro pode preferir um cruzeiro de expedição de várias semanas. Para explorar regiões mais remotas. Exatamente. É encontrar o equilíbrio entre o tempo disponível, o orçamento e o tipo de experiência. Uma dica importante é ter em conta os dias de viagem. Um cruzeiro de 7 noites, por exemplo, pode implicar 9 dias fora de casa, se contarmos com os dias de voo. É verdade. E por falar em planeamento, não podemos esquecer a importância de ler as avaliações de outros passageiros. Sem dúvida, as avaliações online são uma ferramenta valiosa. Para obter informações sobre o navio, o serviço a bordo, as atividades e a qualidade das excursões. Exatamente. É como ter acesso a um guia turístico escrito por pessoas que já viveram a experiência. Ao ler as avaliações, é importante procurar padrões. Se várias pessoas se queixam do mesmo problema, como filas intermináveis no buffet ou falta de limpeza nas cabines, é um sinal de alerta. Concordo. Preste atenção aos detalhes. Procure comentários sobre os aspectos que são importantes para si. Por exemplo, se viaja com crianças, procure avaliações de famílias. Se a gastronomia é uma prioridade, leia os comentários sobre a qualidade e variedade da comida. E por falar em comida,
As políticas de alimentação a bordo são outro ponto crucial. Sem dúvida, as políticas variam muito de companhia para companhia, Algumas oferecem pacotes com tudo incluído. onde as bebidas e refeições estão incluídas no preço. Outros cobram por cada bebida e refeição individualmente ou oferecem pacotes opcionais. É importante perceber bem como funciona o sistema. Antes de reservar, para evitar surpresas na conta final. Já imaginou chegar ao fim da viagem e ter uma conta astronômica por causa das bebidas? É um cenário que ninguém deseja. Por isso, aconselho a ler as políticas de cada companhia e comparar as diferentes opções. Se gosta de bebidas alcoólicas, um pacote pode ser uma boa opção. Mas se prefere bebidas não alcoólicas ou bebe com moderação, talvez seja mais econômico pagar à medida que consome. Em relação à comida, o que está normalmente incluído no preço? A maioria dos cruzeiros inclui refeições em buffets de restaurantes principais. Os buffets são uma ótima opção para refeições informais. Oferecem uma grande variedade de pratos. Os restaurantes principais oferecem serviço à mesa mais formal e menos mais elaborados. E se quisermos algo mais especial? Um jantar romântico num restaurante gourmet, por exemplo. A maioria dos cruzeiros tem restaurantes de especialidade. Com menus temáticos, cozinha italiana, francesa ou asiática. Mas esses restaurantes costumam ter um custo adicional que varia de acordo com o restaurante. Como podemos saber quais os restaurantes de especialidade disponíveis em cada navio? Essa informação está disponível nos sites das companhias. Pode consultar os menus, os preços e fazer reservas antecipadas. Reservar com antecedência é importante para garantir um lugar nos restaurantes mais populares. Principalmente em época alta. E por falar em reservas, não podemos esquecer da importância de reservar o cruzeiro com antecedência. Concordo. Reservar com antecedência garante o seu lugar no cruzeiro e permite-lhe escolher a cabine ideal. E aproveitar as melhores ofertas. As companhias costumam oferecer descontos para reservas antecipadas. Quanto mais cedo reservar, maior a probabilidade de conseguir um bom preço. Exato. E já que falamos em cabines, vamos mergulhar neste mundo. Desde cabines interiores a suíte de luxo com varanda privativa, as opções são muitas. Como podemos escolher a cabine ideal para nossa viagem? Depende do seu orçamento, das suas preferências e do tempo que pretende passar na cabine. Se planeia passar a maior parte do tempo a explorar o navio e os destinos, uma cabine interior pode ser uma opção econômica e confortável. Mas se prefere ter uma vista para o mar, desfrutar do ar livre sem sair da cabine, uma cabine com varanda é a escolha ideal. É verdade. Imagine se acordar com o nascer do sol, a tomar um pequeno almoço na varanda, a desfrutar de um coquetel ao final da tarde. Uma cabine com varanda oferece um nível extra de conforto e privacidade. Sem dúvida. E para quem procura o máximo de luxo, as suítes oferecem áreas de estar separadas, varandas maiores, banheiras de hidromassagem. Serviços exclusivos como o mordomo. Exatamente. Mas atenção, o preço das suítes pode ser mais elevado. É importante definir as suas prioridades e escolher a cabine que melhor se ajusta ao seu orçamento. Sem dúvida. E não se esqueça que a localização da cabine também é importante. Se sofre de enjoos, evite cabines em decks mais altos ou na proa do navio. Excelentes dicas. Já me sinto um especialista em cruzeiros. Mas a nossa viagem ainda não acabou. Há muito mais para explorar. Preparem-se para mergulhar ainda mais fundo neste mundo fascinante na próxima parte do nosso Deep Dive. Bem-vindos de volta à nossa imersão no mundo dos cruzeiros. Já definimos o orçamento, exploramos destinos e até analisamos as cabines. Nossa aventura continua. É verdade, há muito mais para descobrir. Agora que já temos uma ideia do tipo de cruzeiro que procuramos, vamos aos detalhes. Aos pormenores que transformam uma boa viagem numa experiência inesquecível. E um dos aspectos mais importantes é, sem dúvida, o navio em si. A nossa casa flutuante durante a viagem. O palco para momentos memoráveis e o ponto de partida para aventuras. Com tantos navios por onde escolher, como podemos encontrar o ideal? A escolha depende de vários fatores. O tamanho. A idade do navio, a atmosfera a bordo, as atividades, os serviços oferecidos, é como escolher um hotel. Mais flutuante. Em vez de quartos, temos cabines. Em vez de piscinas, temos parques aquáticos. Exato. Cada navio tem a sua personalidade, a sua própria experiência. São autênticas cidades flutuantes. Com milhares de passageiros. Inúmeras opções. Restaurantes, bares, teatros, lojas. Atividades para todas as idades. Outros navios são mais intimistas, mais focados num serviço personalizado. Uma atmosfera mais tranquila. Se procura uma experiência vibrante, um mega navio com atividades non-stop pode ser a escolha ideal. Se prefere relaxar e desfrutar de um ambiente mais tranquilo, um navio mais pequeno e acolhedor pode ser a melhor opção. E a idade do navio. Também é importante. Navios mais recentes costumam ter tecnologias mais avançadas, designs modernos, uma maior variedade de atividades e serviços. Mas atenção, também podem ser mais caros. O ideal é encontrar um equilíbrio entre as características do navio
o preço e as suas preferências. Sem dúvida. E para ajudar, as companhias disponibilizam nos seus sites informações detalhadas sobre cada navio. Fotos, vídeos. Descrições das cabines, restaurantes, bares, atividades e serviços. Exatamente. E não podemos esquecer-nos das avaliações de outros passageiros. Que nos podem dar uma ideia da experiência a bordo. Falando em tripulação, o serviço a bordo é fundamental para a qualidade da experiência. Concordo. Uma tripulação atenciosa, profissional, simpática, pode transformar uma viagem banal numa experiência memorável. É isso que as companhias procuram, um serviço de excelência. Sem dúvida. Imaginem, serem recebidos com um sorriso, terem as vossas necessidades atendidas com prontidão, sentirem que estão a ser mimados. É esse o tipo de serviço que esperamos. E esse serviço estende-se a todas as áreas do navio. Por restaurantes, bares, cabines, áreas de lazer. Exatamente. Falando em lazer, vamos explorar as atividades a bordo. Preparem-se para um mundo de opções. Piscinas, jacuzzis, espetáculos ao estilo da Broadway, cassinos vibrantes. É impossível ficar aborrecido num cruzeiro. Há opções para todos. Desde atividades relaxantes, como ler um livro à beira da piscina, atividades mais aventureiras, Escalada, tirolesa surf numa piscina de ondas, e os espetáculos noturnos. são um dos pontos altos da experiência. Verdadeiras produções, com bailarinos, cenários, música ao vivo. Desde musicais clássicos a espetáculos de acrobacia, E para quem prefere uma noite mais tranquila, bares com música ao vivo, cassinos, para tentar a sorte. ou simplesmente contemplar o céu estrelado do convés. E essas opções gastronômicas. Um dos grandes atrativos. Preparem-se para uma viagem culinária. Buffets internacionais, restaurantes gourmet, menus de degustação. A gastronomia a bordo evoluiu muito. Hoje em dia, a experiência de alta qualidade, ingredientes frescos, pratos criativos, uma variedade para todos os paladares. É como ter um festival gastronômico no mar. E não se esqueça dos restaurantes de especialidade. Ou menus temáticos e ambientes sofisticados. Exato. Mas atenção, como já dissemos, esses restaurantes costumam ter um custo adicional. É importante ter isso em conta. Por falar em planeamento, não podemos esquecer as excursões em terra, É a oportunidade perfeita para explorar os destinos. cidades históricas. Paisagens naturais deslumbrantes. As companhias oferecem uma grande variedade de excursões. Visitas guiadas, atividades mais aventureiras. Mergulhos, snorkeling, caminhadas, passeios de bicicleta. E para quem prefere explorar por conta própria. Alugar um carro, andar de transportes públicos ou simplesmente passear. É importante pesquisar com antecedência as opções e reservar as que lhe interessam. As vagas são limitadas. E não se esqueça do tempo disponível em cada porto. As excursões podem ter durações diferentes. É importante ter em mente que, para além das atividades e das excursões, há outros aspectos práticos a considerar. É verdade. Na próxima parte da nossa imersão, vamos abordar esses aspectos. As políticas de cancelamento, as gorjetas a bordo, A moeda utilizada, a documentação e outras dicas importantes. para garantir uma viagem sem sobressaltos. Bem-vindos de volta. Preparem-se para a última etapa da nossa viagem pelo mundo dos cruzeiros. Já exploramos destinos, navios, atividades, mas ainda não chegamos ao fim. É verdade, ainda há alguns detalhes importantes para garantir uma viagem tranquila e sem problemas. É como preparar a mochila antes de uma grande aventura. Precisamos ter a certeza de que temos tudo o que precisamos. E no mundo dos cruzeiros, a preparação é fundamental. Sem dúvida. Um dos aspectos mais importantes são as políticas de cancelamento. Imaginem ter de cancelar a viagem por causa de um imprevisto e perder tudo. Ninguém quer isso. As políticas de cancelamento variam muito entre as companhias. Por isso, leiam bem as condições antes de reservar. É como um seguro de viagem. É importante perceber as condições, os prazos para cancelamento e até considerar um seguro de viagem que cubra imprevistos. Boa ideia. E por falar em imprevistos, outro aspecto importante é a moeda utilizada a bordo. A maioria dos cruzeiros usa o dólar americano. Mas algumas empresas também aceitam euros ou outras moedas. O ideal é consultar a política de câmbio da companhia. E levar algum dinheiro para despesas menores. Exatamente. Para pagamentos a bordo, a maioria dos cruzeiros usa um cartão magnético associado à sua conta. Pode carregar o cartão ou associá-lo ao seu cartão de crédito. Assim não precisa de andar com dinheiro na mão durante a viagem. É mais prático e seguro. Já que falamos em dinheiro, não podemos esquecer as gorjetas. A tripulação trabalha muito para garantir o nosso conforto e bem-estar a bordo. As gorjetas são uma forma de reconhecer esse trabalho e são geralmente adicionadas à sua conta a bordo. O valor varia, mas ronda os $15 por pessoa por dia. E se quisermos agradecer um funcionário em particular? Pode dar uma gorjeta extra em dinheiro. É um gesto simpático e demonstra a sua gratidão. Para além das gorjetas, há outros aspectos práticos. A documentação, por exemplo.
É essencial ter um passaporte válido, com pelo menos 6 meses de validade a partir da data de regresso. E dependendo do destino, pode ser necessário um visto. Verifiquem os requisitos de entrada de cada país com antecedência. E tratem de toda a documentação com tempo. É importante. E para garantir uma viagem mais tranquila, façam cópias dos documentos importantes. Passaporte, bilhetes de avião, ou comprovativos de reserva, seguros. Guardem-nos em separado dos originais. E, claro, atenção aos vossos pertences durante a viagem. Especialmente nas áreas públicas do navio e durante as excursões em terra. Guardem objetos de valor e documentos importantes no cofre da cabine. E estejam atentos à vossa mala ou mochila, quando estiverem em locais com muita gente. São precauções básicas, mas importantes. E, por fim, o mais importante, relaxar e aproveitar a viagem. Desconectar da rotina, explorar novos lugares, desfrutar de experiências únicas e criar memórias. Deixem-se levar pela magia da viagem, saboreiem cada momento e criem histórias para contar no regresso. Esperamos que esta imersão no mundo dos cruzeiros vos tenha inspirado. Agora que já tem as ferramentas para planear a vossa aventura, é só escolher o destino, reservar o cruzeiro e preparar-se para uma experiência inesquecível. E para mais dicas de viagem, subscrevam o nosso podcast e acompanhem-nos nas redes sociais. Até a próxima!